comparação de análise das posturas utilizadas por trabalhadores de manufatura entre a ferramenta Hula e o software KineBot. Meu nome é Alisson Alfred Klein e esse trabalho foi escrito por mim e pela Stephanie Santos Castro, pela Ângela Luiz Legei, pela Arlete Ana Motter, pela Maria Lúcia Ribeiro Okimoto. Quanto à DORT, no Brasil, entre 2007 e 2016, foram registrados 67.599 casos de DORT, sendo essa ainda a principal causa de absenteísmo no Brasil. A ergonomia trata justamente desse aspecto dentro das empresas, buscando melhorar o desempenho do trabalhador e reduzir o estresse e a fadiga. Para o estudo da carga física, a análise do movimento, ou seja, da postura, acaba sendo um dos principais e mais utilizados recursos para determinar o risco de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é a DORT. Bom, um dos recursos que os especialistas lançam mão é a utilização da metodologia de análise ergonômica do trabalho. E para fazer essa avaliação do aspecto físico, se utiliza muitas vezes a avaliação da postura, utilizando ou não ferramentas e instrumentos de análise ergonômica, instrumentos de ferramentas ergonômicas. Né? Esses autores indicam que é importante realizar a avaliação do movimento para entender a carga de trabalho físico do trabalhador. Quanto ao erro, a utilização dessas ferramentas, segundo Diego Mas, como Hula, Reba, OAS e Nayoshi, acontece justamente por serem de fácil utilização e utilizam como a observação do analista. Todas elas, em especial Hula, que é a mais utilizada, ela é dependente da análise do analista, da observação da sua experiência. São ditas então ferramentas de observação indireta, humano-dependentes. Esse autor também apresenta que 13% dessas avaliações apresentam erros tão graves que invalidam totalmente o resultado. E 15% delas apresentam erros que geram super ou subestimação dos riscos ao trabalhador. É óbvio que todas essas ferramentas buscam simplificar a análise e buscar quantificar as cargas de trabalho. Um dos instrumentos muito utilizados também é a cinemática, que permite, através de recursos como o vídeo, filmar usando várias câmeras e capturar todos os movimentos que a pessoa faz. Esses recursos eles são de grande valia e geram muitos dados, só que de difícil aplicação em ambientes reais de trabalho, por exemplo, como uma fábrica, por depender de uma instrumentalização um pouco complicada. Buscando resolver essa situação, aparece o software KineBot, que é um software de reconhecimento digital que utiliza vídeo comum com um algoritmo de inteligência artificial para identificar e medir ângulos articulares 30 vezes por segundo, sem interferência do analista. Dessa forma, o nosso trabalho teve como objetivo comparar a realização de análise postural utilizando a ferramenta observacional Hula, Rapid Upper Limb Assessment, versus aquela análise utilizada por especialistas, versus a análise feita com o software KineBot de trabalhadores de postos de manufatura. Quanto ao método, foi escolhida uma indústria com 1.030 postos de trabalho de manufatura. Desses foram selecionados aleatoriamente, através de sorteio, 50 postos. Estes postos foram avaliados por especialistas com mais de 2 anos de experiência, utilizando a ferramenta Hula. E esses mesmos 50 postos foram submetidos ao software KineBot. Inicialmente, para a realização do uso do KineBot, houve um treinamento do uso do sistema, depois o mapeamento desses postos, a seleção dos postos, a avaliação com o KineBot, a tabulação dos resultados, tanto pelo KineBot quanto pelo Hula, e, por fim, a comparação entre os dados. Estudo comparativo, então, entre os resultados. Na tabela 1, podemos observar os percentuais encontrados em cada um dos níveis de ação, tanto do método Hula quanto do software KineBot. Pode-se observar que o nível de ação predominante nos postos avaliados foi o nível de ação 2, tanto no Hula quanto no KineBot.
Partindo para a análise descritiva, foi utilizado o teste Shapiro-Wilks para verificar a normalidade da distribuição de dados. E o nível de ação final de ambos os métodos permaneceu como nível 2, esclarecendo então que aqui no nível 2 é onde houve a maior concentração dessa distribuição dos casos. Na tabela 3, mostra a correlação entre o Hula e o software KineBot para as variáveis de tronco, pescoço, antebraço direito e esquerdo, braço direito e esquerdo e o nível de ação final. Quando se utilizou o teste de Kendall, os resultados demonstraram uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o nível de ação para a Hula, maior foi o nível de ação para o KineBot em todas as variáveis. Quanto aos outros aspectos observados, foram os aspectos de tempo de preenchimento da ferramenta. Os especialistas levaram entre 5 e 10 minutos para fazer essa avaliação. No KineBot, os profissionais utilizaram de 1 a 2. Quanto aos quadros avaliados, os especialistas avaliaram 1 a 2 momentos, frames de cada ciclo de trabalho. Já o KineBot avaliou 30 frames por segundo. Quanto ao período do ciclo avaliado, os especialistas avaliaram o aspecto principal, elegeram de forma arbitrária qual aspecto eles entenderam como sendo mais grave e avaliaram esse instante. Já o KineBot avaliou 100% dos quadros, dos frames, do ciclo. Já a apresentação dos dados, os especialistas apresentaram uma tabela simples apontando a sua nota para cada um deles. Já o KineBot apresenta gráficos de proporção de tempo e exposição de ângulo no tempo. Aqui há o comparativo em relação à apresentação dos dados. Quero mostrar para vocês aqui que o especialista os itens do Hula e fecha então com a nota final. Já o KineBot apresenta então um ângulo no tempo, mostrando cada uma das situações e mostrando o ângulo de cada uma delas plotados aqui em relação ao KineBot, ao Hula, né? Então mostrando a variação da postura no tempo. E aqui ele dá a proporcional de tempo que cada posição, cada segmento ficou em cada uma das faixas de risco, proporcional ao Hula também. E aqui ele também mostra um esqueleto, um avatar do trabalhador realizando a atividade, como foi feito o reconhecimento da imagem e demonstrando os momentos, os instantes onde que a postura fica mais séria. Algo que o analista, o especialista não consegue demonstrar. Tiveram dificuldade para mostrar qual foi o instante do vídeo do posto de trabalho que foi analisado. O KineBot, como conclusão, tivemos que o KineBot avaliou 100% dos ciclos de trabalho, contra uma ou duas avaliações feitas pelos especialistas. O KineBot avaliou 30 vezes por segundo cada vídeo. E houve moderada correlação estatística em todas as variáveis. O tempo de preenchimento da ferramenta foi de 5 a 10 minutos pelos especialistas e de 1 a 2 no KineBot. E dessa forma conclui-se que o uso da tecnologia KineBot avalia mais movimentos e posturas, de forma mais ágil e precisa, gerando relatórios mais completos. Quero agradecer a todos os colegas que participaram da construção desse artigo, a Universidade Federal do Paraná e ao Laboratório de Ergonomia, onde realizamos boa parte dessa pesquisa, e a Abergo pela organização do Abergo 2021. Estamos abertos ao debate e gostaríamos de conversar com todos vocês a respeito desses resultados. Muito obrigado.